Olá, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui com mais um momento do psicólogo. Vamos falar hoje um pouco acerca de um assunto muito importante que faz parte da nossa vida e bom que faça parte do nosso cotidiano, né? E entender a importância do cuidado com a saúde mental. O cuidado com a saúde mental evita o desencadeamento de diversas doenças, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Cuidar da saúde mental deve ser uma ação tão importante e presente nas nossas vidas quanto como que nós fazemos com o corpo, né? O cuidado para com o corpo. Ou seja, da mesma forma que alguém se preocupa em estar bem fisicamente, é essencial que também se preocupe em estar bem com as suas emoções. Infelizmente, as pessoas não pensam dessa forma. E cuidam, acabam deixando para cuidar da saúde mental só quando tem algum problema, algum sinal de algo ruim ou negativo acontecendo. Mas nós precisamos quebrar esse tabu e entender da importância do cuidado com a saúde mental no dia de hoje ou agora, né? Mas afinal, o que é saúde mental? Pode ser definida como uma condição que permite um indivíduo reagir e superar as tensões, as exigências, as mudanças e desafios da vida. Uma pessoa que está bem mentalmente não deixa de sentir as emoções, né? Ela pode estar triste, com raiva, frustrado e tantas outras emoções e sentimentos. Porém, ela consegue lidar com esses sentimentos de forma saudável, harmonizando seus pensamentos e cumprindo com as suas obrigações de trabalho, seus relacionamentos, né? Tanto os sociais, de amizade, como também os familiares. Então, uma pessoa que está bem mentalmente, né, com saúde mental, ele tem um equilíbrio sobre as suas emoções. Cuidar da saúde mental é fundamental, visto que traz um impacto diretamente na qualidade de nossas vidas, né? No nosso raciocínio, nas emoções, os comportamentos e na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, pensando em tudo isso, né? Quando que é hora de cuidar da saúde mental? Já respondi um pouco lá em cima. Sempre é tempo de cuidar da saúde mental. A gente não pode deixar só pensar sobre isso quando a gente percebe que algo está errado, né? O importante é cuidar sempre, né? Entender sempre as nossas emoções, o nosso mundo interior precisa estar em ordem. Porém, como bom brasileiro que somos, né, a gente acaba deixando as coisas para a última hora. E muitos se preocupam com a saúde mental só quando tem algum sinal, né, ali, algo de errado está acontecendo. E aí que começam a dar mais atenção para isso. Eu vou citar alguns deles aqui. Por exemplo, perda de apetite sem causa física ou comer em excesso, beber e fumar de uma forma descontrolada ou mesmo fazer uso de drogas, se afastar das pessoas mais próximas, evitando encontros ou compromissos que gostava de fazer antes, discutir e brigar com amigos, os cônjuges, familiares, colegas de trabalho, sem motivo que justifique. Ter alterações bruscas de humor, né, ou a bipolaridade. Tá ali 880, né, no mesmo tempo que tá muito feliz, daqui a pouco fica muito triste, as coisas ficam muito alternadas. Sentir a mente confusa e ter episódios de esquecimento, aquele famoso deu um branco. Ter a sensação de medo, angústia, preocupação, raiva, tensão em níveis exagerados. Sentir que não tem energia para nada. Ter a sensação de entorpecimento, de estar anestesiado, paralisado. Perder a noção de importância das situações ou das pessoas. Sentir-se sem esperança, impotente ou sem perspectiva para o futuro. Sentir dores no corpo sem razão aparente. Acreditar que não é mais capaz de realizar as tarefas diárias já habituais, como cuidar da casa, dos filhos, trabalhar, estudar, entre outros. Ter pensamentos ou memórias recorrentes que fixam na mente e atrapalham o dia a dia e as tomadas das decisões. Os famosos pensamentos automáticos, né? Pensamentos e questionamentos que ficam a todo momento na mente. Pensar ou ter a intenção de machucar outra pessoa ou a si mesmo. Ter a impressão de estar ouvindo vozes. Acreditar com veemência em coisas ou situações que não são verdadeiras.
Geralmente a gente busca o cuidado com a saúde mental quando nos encontramos com algum desses sintomas, né? Mas o importante é buscar o controle, a saúde das emoções, até mesmo antes deles chegarem. Quais as consequências de não cuidar da saúde mental? Nós já lemos ali vários sintomas dessas consequências, mas vamos ver um pouquinho mais aqui em dados e estatísticas, principalmente nesses 2 últimos anos, com a chegada da pandemia. Segundo os dados da OMS, divulgados em uma publicação, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, 9,3% da população, somando a 86% dos brasileiros que sofrem de algum transtorno mental. A exemplo da depressão, a síndrome de Burnout, por exemplo. Essas informações são de 2019, antes da pandemia do novo coronavírus. Com a sua chegada, né, a partir de 2020, que começou a pandemia mesmo aqui no Brasil, esse quadro, esses números, esses dados, eles aumentaram muito. Uma pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, revelou que 53% dos brasileiros afirmam que na sua condição mental se agravou no último ano, né, que esse último ano foi de 2020. 53% dos brasileiros, dentro dessa pesquisa, afirmam que a condição mental agravou demais. O transtorno mental pode ser utilizado quando essa parte da vida de uma pessoa não está bem como deveria, mas ainda não há o diagnóstico e isso trouxe uma nova doença ou até mesmo alguns transtornos de ansiedade, por aí vai. Bom, o que leva uma pessoa a desenvolver transtornos e doenças mentais? O desenvolvimento das doenças que acabamos de citar tende a estar relacionado ao ato de não cuidar da saúde mental. Por exemplo, exposição prolongada a situações de estresse pode ser uma das causas de patologias como essas, né? A depressão, a ansiedade, a síndrome, os transtornos. A gente não tem o cuidado que é preventivo de saúde mental e acaba desenvolvendo essas doenças. Porém, é importante que você saiba que existem outras condições que podem colaborar e levar ao comportamento do bem-estar emocional e mental de um indivíduo, que são os fatores biológicos, né, alguns hormônios, algumas medicações, a genética, fatores sociais, questões financeiras, ambiente familiar ou de trabalho, um trabalho com um ambiente de trabalho hostil, experiências de vida, situações de violência física, mental e emocional, perda de uma pessoa querida, os traumas, os abusos, entre outros. Uso de substâncias como álcool e drogas ilícitas, outros problemas de saúde mental com a pessoa ou com alguém próximo. Padrões cognitivos, a exemplo de baixa autoestima e pensamentos negativos constantes. Então, aqui também tem outros fatores que podem comprometer o bem-estar emocional das pessoas. Por que, então, a gente precisa cuidar da saúde emocional e mental? Para estarmos bem, né? Saudáveis. Né, diante de todas essas coisas que já citamos aqui. O cuidado com a saúde mental é essencial para que uma pessoa consiga lidar com as diferentes emoções e situações que são naturais e comuns a todo ser humano. Uma vez que esse lado de sua vida esteja conforme o esperado, você se sentirá bem consigo mesmo e com as outras pessoas, conseguindo produzir mais e conviver melhor com a sociedade. Somando a tudo isso, cuidar da saúde mental evita que você desenvolva uma série de doenças relacionadas, tais como a que citamos anteriormente. Nesse ponto, é fundamental destacarmos a importância desse cuidado com você e com as pessoas que lhe cercam, visto que as consequências de negligenciar os sinais de alerta também pode afetar amigos e familiares. Então, vamos ver como cuidar da saúde mental. E temos aqui 16 dicas práticas e eficientes para que você comece a partir de agora cuidar da sua saúde mental sem esperar que sinais como que nós falamos anteriormente, não venha ficar de uma maneira mais exagerada em você.
Para ajudar você a ter mais qualidade de vida nesse cenário, as nossas dicas são: pratique atividades físicas que relacionam a mente, o corpo, como a yoga, meditação, né, e outras atividades. Também é possível se beneficiar da sensação de estar bem mental com outros exercícios físicos, como, por exemplo, a corrida, a dança, a natação. Não abra mão de movimentos de lazer e de descanso. Inclua na sua rotina práticas simples, mas que ajudam a elevar positivamente a sua condição mental, tais como ler, ver um filme, ouvir música. Aproveite a hora do banho para promover um autocuidado, relaxar e se concentrar em você, deixando as preocupações do lado de fora. Organize o seu dia para evitar quadros de ansiedade, ou seja, faça uma lista com as suas tarefas e tente estabelecer prioridades. Busque o autoconhecimento, entenda os seus limites, identifique os seus objetivos, o que lhes faz bem e o que te incomoda. Procure ter boas noites de sono. Prefira sempre manter uma única coisa fazendo, não tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tenha tempo para os seus hobbies, naquilo que você mais gosta. Reforce laços com pessoas que fazem bem a você. Busque meios de controlar o estresse e procure sempre que possível não se expor a situações que levam a essa sensação de estresse. Nomeie e entenda as suas emoções. Permita-se não fazer nada alguns dias na sua semana. Tira pelo menos um dia da semana para você não fazer nada. Só pensar e ficar ali, você com você. Se desconecte das coisas, de muitas coisas ao mesmo tempo. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Faça terapia, busque ajuda. Use os medicamentos indicados pelo médico. Um bom exemplo de algumas de medicações, né? Se você precisa de ajuda, passou com um psiquiatra e ele te receitou as medicações para te auxiliar numa crise de ansiedade, entre outros, faça bom uso deles, né? Faça o uso correto, a qual ele passou para você. Então, é importante cuidarmos da saúde mental para não termos doenças mentais ou transtornos mentais, principalmente nos dias de hoje. Espero ter ajudado e fique com Deus. Até logo.